Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Me sinto mais uma vez privilegiado de poder estar aqui junto com os irmãos, na responsabilidade de estar ministrando a palavra de Deus. E algo que me chamou a atenção no louvor que foi entoado uma parte a respeito de desfrutarmos do secreto com o Senhor. Isso tem faltado, meus irmãos. Deus, Ele tem chamado a tua igreja para o secreto. Deus, Ele tem chamado a tua igreja para o secreto. E por que eu digo isso? Devido aos tempos que a gente está vivendo. Tempos difíceis, tempos no qual ou é ou não é. Ou é 8 ou é 80. Ou você é cristão ou você é ímpio. Então, nós andamos debaixo dessa dualidade. É necessário que nós, como crentes em Cristo Jesus, venhamos cultivar uma vida aos pés do Senhor, uma vida aos pés da cruz, uma vida principalmente de dependência do Espírito Santo de Deus. E é mais ou menos sobre isso que irei ministrar nessa noite. Eu convido os irmãos que estão com suas Bíblias para estar abrindo comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 14, verso de número 16 e 17 apenas. Que o Senhor me conceda graça nessa noite para falar com os irmãos aquilo que Ele colocou no meu coração, porque nós sabemos que nós estudamos, nos preparamos, nós lemos, relemos o texto diversas vezes, mas nós ainda continuamos a ser dependentes do Espírito Santo. E isso é algo que, infelizmente, falo isso com pesar no meu coração, tem faltado nas igrejas hoje, a dependência do Espírito. Por que digo isso? Porque as pessoas estão por demais autoconfiantes. Mas a palavra nos ensina que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Então nós devemos sim confiar no Espírito Santo de Deus para nos direcionar em tudo aquilo que nós devemos fazer. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Somente até aqui. Eu trago um tema para essa mensagem, diz assim: o cristão e a dependência do Espírito Santo. O cristão e a dependência do Espírito Santo. Mediante essa palavra no qual nós acabamos de fazer a leitura, o Senhor Jesus aqui ele está tratando a respeito do findar do seu ministério. O Senhor, Ele veio, Ele cumpriu tudo aquilo que estava proposto ao seu ministério. Ele foi obediente a todas as profecias, principalmente de forma específica. Nós vemos que no Evangelho de Mateus, Ele vem cumprindo uma série de profecias, como as Escrituras dizem, Então, Ele vem falando, ministrando.
vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, o Senhor Jesus ele estava ali consolando o coração dos seus discípulos, que se encontravam entristecidos, aflitos, por tudo aquilo que ele já tinha dito anteriormente, dizendo que seria traído, dizendo que seria crucificado. Das boas novas de Cristo. E Jesus ele vem falando a respeito do Consolador. E quem é esse Consolador? A saber, é o Espírito Santo de Deus. Ele diz claramente que ele vos daria outro Consolador. E eu separei aqui alguns adjetivos nas palavras gregas. No verso 16, parte A, a palavra outro tem dois significados. O primeiro é héteros, que significa outro diferente, e a segunda é allos, que significa outro igual, da mesma substância. Ou seja, ele estava falando que o Espírito Santo de Deus é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Porque existe a doutrina da Trindade, o qual nós já ouvimos falar dessa doutrina, e é até um pouco complexo, difícil de explicar, porque acaba nos confundindo. Acabamos pensando que são três deuses, mas não são três deuses. São três pessoas distintas, mas um Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas das vezes as pessoas elas pegam a respeito também do nosso corpo. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então o Espírito Santo é Deus de Deus, consubstancial, coigual, ele é o próprio Deus. Ou seja, Deus, ele planejou o plano da redenção. Jesus veio e executou esse plano, e o Espírito Santo foi enviado para completar esse plano, para que a igreja pudesse ser militante, aquela que tinha a incumbência, a responsabilidade de anunciar as boas novas, a vinda do Messias, do Salvador, a vinda do Cristo, do esperado. E ele é também o Consolador. A palavra grega, allos parakletos, que quer dizer outro Consolador. A palavra grega para parakletos significa advogado, consolador, a pessoa que traz para o lado a outra a fim de ajudá-la e livrá-la. Ou seja, não é apenas Jesus que é o nosso advogado, que intercede para com o Pai, para conosco, mas o próprio Espírito Santo também é o nosso advogado, é o nosso consolador, é aquele que advoga diante do tribunal de Deus para conosco, para que nós não venhamos ser condenados. Ou seja, ele é aquele que nos ajuda, nos livra, nos protege. Ele faz o papel de um advogado.
E Ele nos consola mediante as tribulações, as angústias e os sofrimentos da vida humana, que todos nós estamos sujeitos a passar. Assim como os apóstolos, nesse momento de despedida do Senhor Jesus, estavam sofrendo, se sentindo desalentados, desamparados. Assim, muitas das vezes, nós também nos sentimos aflitos, cabisbaixos, cansados, sobrecarregados e entristecidos com muitas coisas que nos atingem e que tentam nos fazer parar. Mas nós devemos lembrar sempre que o Espírito Santo, ele é o Consolador. É aquele que habita em nós, é aquele que conhece as profundezas do nosso coração, do nosso ser. Assim como o Espírito Santo conhece as profundezas do ser de Deus, ele conhece as profundezas do seu e do meu coração. Ele conhece as suas angústias, os seus sofrimentos, que todos nós estamos sujeitos a passar. Porque o pecado é o causador do sofrimento. Foi o pecado que nos afastou de Deus. Foi o pecado que, de alguma forma, nos fez indignos de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Foi o pecado. E eu trago algumas características do Espírito Santo para os irmãos. Como pessoa divina, sua obra em benefício dos crentes é consolar. Como eu já disse, ele é o consolador, é aquele que nos consola, é aquele que está conosco nos dias de caos, nos tempos difíceis, nos tempos de angústia, de sofrimento, como diz em João 14,16. 2, convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8, que diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus, ele fala especificamente essa palavra na questão de convencer o ímpio, aqueles que não creem, os incrédulos, aqueles que não deram crédito à mensagem de Deus, aqueles que não deram crédito ao Evangelho, aqueles que, quando Cristo estava em vida, não deram crédito ao que Cristo tinha operado. Especificamente para o ímpio, ele está se referindo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. No verso 9 diz, do pecado porque não creem em mim. Ou seja, a Bíblia nos diz que Jesus, ele veio para os seus e os seus não receberam. E quem eram os seus? A salvação veio dos judeus. Os seus, primariamente, eram os judeus. Era o povo que foi escolhido. Era o povo que tinha uma aliança, um pacto de sangue com Deus. Eram os judeus. Ou seja, eles endureceram os seus corações, primeiramente. E hoje é o ímpio. São aqueles que não creem na mensagem da cruz. São aqueles que rejeitam o Salvador, o único que poderia os salvar, o único que poderia os libertar, o único que, de certa forma, poderia livrá-los da condenação e do juízo eterno. E Jesus, ele fala que do pecado porque não creem em mim, ou seja, ele considera como um pecado não crer nele. Porque ele é o único Senhor, ele é o único Salvador. Ele é o único que pode nos justificar diante de Deus Pai, para que possamos ter a vida eterna. Ele é o único capaz de fazer isso. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em outra passagem ele diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, ele está falando aqui a respeito da pessoa incrédula, que não crê, que não quer o Evangelho, que rejeita as boas novas por livre e espontânea vontade. Da justiça, porque Jesus era o único que poderia salvá-los. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados.
Ou seja, era necessário que o sangue de um justo fosse derramado por muitos. E ninguém foi capaz, ao longo dos séculos, de fazer isso, senão o Filho de Deus. Senão aquele que veio de Deus. Não é assim que diz João 1? Estava com Deus e era Deus. Jesus é Deus, que foi enviado do próprio Deus para nos salvar. E do juízo, mostrando que haveria de vir um juízo sobre todos aqueles que não andam de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina em Efésios 2 que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Estávamos afastados de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus ele foi enviado com essa incumbência, com esse propósito, convencer o pecador a se arrepender dos seus pecados, a abandonar os seus velhos hábitos, os seus maus caminhos e se voltar para Deus. Terceiro, dar fruto. Em Gálatas 5, 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, há uma coisa chamada também fruto do Espírito. Algo que quase não tem sido pregado nos púlpitos hoje. Muitas pessoas falam, nossa, como é que está cheio do Espírito Santo? Porque a pessoa falou em língua. Às vezes porque pregou um bom sermão. Não é necessário ter o Espírito Santo para falar em língua, para pregar um bom sermão. Mas é necessário ter o Espírito Santo de Deus para que possa ser visto o fruto do Espírito em nós. Observe que não fala os frutos do Espírito, mas o fruto. Porque um fruto é composto de diversas partes. Existe a casca, existem os sais minerais, existem as vitaminas, as sementes, os gomos. Existem muitas partes de um fruto. E na vida cristã não é diferente. Deus espera de nós que esses frutos venham crescer cada vez mais. Nós venhamos crescer na vida piedosa, na vida frutífera. Não é à toa que nós somos comparados também na Bíblia como árvores. E Deus espera de nós que nós sejamos como árvores viçosas, árvores que dão bom fruto, árvores que permaneçam para a vida eterna. E 4, Tessalonicenses 2, 13. 2 Tessalonicenses 2, 13, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Ou seja, o Espírito Santo também é aquele que nos santifica. Uma das obras do Espírito Santo é nos santificar. Porque o que Deus quer é isso, é pegar o homem de um mundo ímpio, pecaminoso, de um mundo sujo, um homem sujo, pecaminoso, tirá-lo daquele mundo, santificá-lo, purificá-lo e fazê-lo viver uma vida santa novamente naquele mundo pecaminoso que ele tirou ele anteriormente. É para isso que nós fomos chamados. Santificação e, por fim, a vida eterna nos ensina. A Bíblia nos ensina que esta é a vontade de Deus, a santificação e, por fim, a vida eterna. Que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isso se refere à vida que nós devemos viver diante de Deus. Somos um povo que é chamado para ser santo. E não para nos acharmos superiores ou melhores ou maiores do que outras pessoas. E não para pisarmos em outras pessoas. Não, não é isso. Não somos chamados santos para dizer que nos vangloriarmos de certa forma, mas para que o nome de Deus seja glorificado através da minha e da sua vida. Para que o nome de Cristo seja visto através das nossas boas obras. Você sabia que o nome de Cristo ele pode ser
honrado, glorificado através da sua conduta, através das suas palavras, através das suas decisões? Porque, meus irmãos, nós somos vistos pelo mundo. O mundo nos observa a todo momento. O mundo olha para nós esperando ver algo de bom, esperando ver Cristo. E o que as pessoas têm feito com a igreja hoje? Como eu disse no início da mensagem, o cristão e a dependência do Espírito Santo. Nós fomos chamados para sermos dependentes do Espírito. Não é como ter vida vitoriosa em Deus, ter uma vida que dê, ter uma vida de santificação, ter uma vida de consolação à parte do Espírito Santo. É impossível. Porque o Espírito Santo ele está envolvido em todos os aspectos da nossa vida. O Espírito Santo ele está envolvido em tudo aquilo que nós somos em sua essência. Comprados. Hoje fomos comprados, temos um dono e devemos honrar a esse Senhor que nos comprou. E os deveres para com o Espírito Santo. Primeiro, enchei-vos do Espírito. Em Efésios 5,18, diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, para que sejamos cheios, é necessário primeiro esvaziarmos a nós mesmos. Porque muitas das vezes nós não conseguimos alcançar algo pleno da parte de Deus. O momento da parte de Deus. Como nós podemos alcançar essa dádiva, encher do Espírito Santo? Primeiramente, nós devemos ser como um vaso vazio diante de Deus. Não é à toa que o Espírito Santo ele também simboliza o vento nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz e não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. O Espírito Santo ele só espera que nós nos esvaziamos de todo eu, de todo ego, de toda idolatria, de todo pecado, de toda raiz de amargura que é em nosso coração, de todo rancor, de todo ódio, de toda obra da carne que não está de acordo com a vontade de Deus, para que Ele venha em sua plenitude e nos encha. Eu observo o seguinte na igreja do primeiro século, a igreja no qual recebeu a bênção do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, no qual veio sobre ela um vento impetuoso e encheu toda a casa. Depois desse feito extraordinário, nós vemos a conduta dos apóstolos, nós vemos a conduta da igreja. Era uma igreja pobre, uma igreja carente de recursos e de muitas outras coisas, mas era uma igreja plena em Deus. É uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo, porque nós não podemos confundir ter o Espírito Santo com ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos. Aceitamos a Cristo, aceitamos a fé, nos submetemos ao Evangelho, à sua vontade. Mas para ser cheio do Espírito Santo é necessário um preço a se pagar. Para ser revestido do poder do Espírito Santo é necessário um preço a se pagar. Porque quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja, eles não estavam à toa. A Bíblia nos relata que eles estavam orando. Todos os apóstolos e Maria, mãe do Senhor, junto com as outras mulheres, estavam orando, esperando a promessa feita por Jesus: ficai, portanto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E por que a igreja atual, contemporânea, gorda, satisfeita consigo mesmo, se esqueceu disso? Porque, como eu disse, estamos por demais autossuficientes. Estamos dependentes de dons desenvolvidos, dependentes de instrumentos. Não é errado essas coisas. É errado essas coisas a parte do Espírito Santo, a parte da consagração, a parte de uma vida com Deus. Nós estamos cada vez buscando mais a sofisticação do século XXI, as modernidades, a tecnologia, que é boa e quando você sabe usar,
mas nós temos deixado o Espírito Santo de lado. Deus tem muito isso no meu coração. Nós não somos mais uma igreja fervorosa, sedenta de Deus, dependente do Espírito Santo de Deus, mas nós estamos nos apoiando com muletas. Estamos nos apoiando com coisas efêmeras, que não podem operar fruto do Espírito em nossa vida. Mas Deus, Ele nos chama para uma vida de consagração novamente. Deus nos chama para ser uma igreja dependente do Espírito Santo novamente. Deus nos chama para olharmos e lermos e meditarmos na Escritura como ela é realmente. É tempo de despertarmos do sono. É tempo de despertarmos do sono. Porque o que está sobre nós nessa era é um sono, como o apóstolo Paulo, ele nos instrui que viria. Mas nós devemos despertar desse sono e aprendermos novamente a sermos dependentes do Espírito Santo de Deus. Aprendermos que sem Ele nada podemos fazer. E 2, dos deveres para com o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que é que pode entristecer o Espírito Santo de Deus em nossa vida? Certamente é a falta de compromisso, é a negligência para com as coisas de Deus, mas principalmente o pecado. Porque o pecado, ele nos afeta de tal forma que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece dentro de nós. É impossível que o Espírito Santo de Deus, ele habite em um local sujo, em um local contaminado, em um local não purificado. Nós vemos nos relatos do Antigo Testamento que tudo aquilo que era para ser apresentado a Deus passava por um processo de purificação. Por quê? As pessoas, os sacerdotes, tinham que passar pelo processo de purificação. É exatamente isso, porque nós não podemos nos achegar de qualquer maneira diante de um Deus santo. Deus, ele é santo, distinto, separado, puro. Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas, a Bíblia diz. Então nós devemos tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. E ele termina dizendo, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que é isso? O selo nos tempos bíblicos era uma marca que indicava a posse ou o direito. Ou seja, nós fomos selados com o Espírito Santo. E se nós fomos selados com o Espírito Santo, isso quer dizer que nós somos pertencentes a Deus. E nós carregamos o selo, a marca da promessa. É isso que quer dizer. Você pertence a Deus, sua vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus. A Bíblia nos diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que quer dizer. A vida velha não compete mais a nós vivê-la, mas o novo que Deus tem para cada um de nós. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz que todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, Deus, ele te conhece. Deus, ele conhece quem é você. Ele sabe quem somos nós diante de Deus. Porque naquele grande dia, no dia do juízo, no qual todos nós teremos que prestar conta diante dele, só entrará portas adentro aquele que é conhecido por ele. Não é assim que diz em Mateus 7? Senhor, Senhor. Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que de fato faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitos sinais em teu nome,
então vos direi abertamente, nunca vos conheci. Então, nós devemos ser conhecidos por Deus. Não adianta conhecermos primariamente somente a Deus. Existem muitas pessoas, principalmente nesse século, que é o século da informação, que têm cabeças cheias e corações vazios para com Deus. São teólogos formados, bacharel em muitas coisas, muitos diplomas, mas não são conhecidos de Deus, não são conhecidos no céu. E o que importa para com Deus não é aquilo que nós possuímos aqui na terra, mas ser conhecido por Ele no céu. É isso que importa para com Ele. E 3, não extingais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. O que é extingar? É abafar o Espírito. É impedir a atuação do Espírito de Deus na nossa vida. É o Espírito de Deus chamando para fazer algo, se envolver na obra de Deus, exercer os seus dons que foram confiados em suas mãos, porque Deus ele desceu na terra e distribuiu dons aos homens. E nós negligenciarmos isso, nós abafarmos isso, é como se estivesse abafando uma fogueira, um fogo. O significado é esse, é você colocar um pano molhado em cima do fogo para abafá-lo. O Espírito Santo de Deus, ele quer te usar. Você é útil no membro do corpo de Cristo. E cada membro do corpo de Cristo tem uma função diferente. Às vezes nós olhamos para nós e falamos, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei cantar, mas algo Deus confiou em suas mãos. Examine o seu próprio coração à luz das Escrituras. Peça sabedoria ao Espírito Santo para que você se encontre, para que você se ache na casa de Deus e exerça o ministério que está proposto diante da sua vida. O Espírito Santo, ele quer isso de você, ele quer isso de nós. Ainda que não seja para estar aqui na frente, falando publicamente, cada pessoa é chamada com um chamado diferente, específico. Outras foram chamadas para servir. E não é porque uma pessoa está lá na frente que prega, que ela é maior do que aquela que serve. Na verdade, aquelas que servem são maiores. No reino de Deus, o maior é o menor. Nunca se esqueça disso. No reino de Deus, o maior é o menor. E somos a morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Muitas das vezes nós acabamos também nos esquecendo disso. Que o Espírito Santo de Deus, ele habita verdadeiramente em nós. Porque nós vivemos diante de uma cultura no qual diz, meu corpo, minhas regras. Isso pode caber para aqueles que são mundanos e ímpios, para aqueles que não tiveram um novo nascimento, para aqueles que não foram regenerados, isso pode caber para eles. Mas para o povo de Deus isso não se encaixa. Seu corpo, as regras do Espírito. Meu corpo, as regras do Espírito. E porque muitas das vezes nós tratamos o nosso corpo como se fosse uma parte que Deus ele não quer. Não. A Bíblia fala que nós devemos ser completamente de Deus, corpo, alma e espírito. Tudo pertence a Ele. Nós vemos, infelizmente, falo isso com pesar no meu coração, a sensualidade entrando nas igrejas. Homens querendo mostrar os seus corpos, querendo mostrar os seus músculos, querendo usar roupas cada vez mais apertadas, mais coladas, mais descoladas, e mulheres também indo pelo mesmo caminho, usando roupas sensuais, roupas vulgares, roupas que não agradam a Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, meus irmãos, é as Escrituras que dizem que nós devemos saber nos portar na casa do Deus vivo. Leia Timóteo. Nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver.
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O problema de hoje é o relativismo. As pessoas estão relativizando tudo. Depende. Não, depende não. Se as Escrituras dizem, é assim. E nós temos que olhar para a Bíblia com essa ótica. Se ela diz o mandamento, é dessa maneira. Nós não podemos tentar distorcer o mandamento para o nosso bel prazer, para nos agradar. Não sou eu que estou falando. Porque muitas das vezes a pessoa fica com raiva do pregador, mas é a Bíblia, é as Escrituras, que tem a autoridade máxima. Não só na sua vida, mas primeiramente na minha vida. Porque, para falar isso, de certa forma, você tem que, pelo menos, procurar viver de conformidade a isso. E não é fácil lutar contra o pecado, meus irmãos. Todos nós somos afligidos todos os dias com muitas tentações. Todos nós somos bombardeados todos os dias com muitas tentações. Com coisas que, de certa forma, querem nos afastar de Deus. E mais um jargão que dizem: Deus só quer o coração. Não, Deus ele só quer o coração, meu irmão. Ué, é só o coração? Deus ele não é açougueiro. Deus ele quer o nosso corpo, alma e espírito santificados até aquele dia. Que dia é esse? O dia no qual nós seremos elevados. Dia no qual nós seremos glorificados com um corpo de glória semelhante ao de Cristo. É nisso que deve estar a esperança do crente, não aqui embaixo na terra. Nós devemos sim trabalhar, ter os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, mas o nosso coração deve estar primeiramente em Deus e nas coisas do alto. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós devemos ter isso em mente, que o nosso corpo pertence a Deus. Ele é o templo, ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Que privilégio o Espírito do Deus vivo habitar em nós, indignos, fracos, pecadores, cheios de debilidades, de falhas e mazelas, e o Espírito do Deus vivo habitar em nós. No verso 20 diz que porque fostes comprados por bom preço. Nós fomos comprados, meus irmãos. E não foi por prata, ouro, ou coisas que se corrompem com o tempo, mas pelo precioso sangue de Cristo, que nos libertou da nossa vã maneira de viver, como diz em 1 Pedro. Não pertencemos mais a nós mesmos, não pertencemos mais a este mundo. Fomos comprados por Deus. O meu corpo, o seu espírito, a sua alma pertencem a Deus. E você e eu somos de Deus, porque Deus ele nos criou. E depois ele nos comprou de volta para Ele. Primariamente, Deus ele criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Só que o homem ele desobedeceu lá no início. Ele se afastou do propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Mas Deus, ele em sua infinita misericórdia e graça, ele nos comprou através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. No sangue de Cristo, que comprou a cada um de nós, para que possamos andar segundo a sua vontade. Viva uma vida para Deus, meus irmãos. Viva uma vida que agrade a Deus. Viva uma vida que glorifique a Deus. E principalmente, viva uma vida dependente de Deus. Porque nós somos verdadeiramente dependentes de Deus. O fato de estarmos aqui nessa noite é graça. Isso provém da graça de Deus, da graça de Cristo.
E a graça é o seu favor, o favor imerecido na vida de cada um de nós. Nenhum de nós merecíamos acordar hoje, mas aprove a Ele nos acordar, porque Ele é bondoso, Ele é benigno, Ele é um Deus bom e misericordioso. Fique com essa palavra nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada coração. Eu convido os irmãos para se colocarem sobre seus pés nessa noite.